Recursos humanos. Como é possível essa área tão tradicional e tão presente na nossa vida economizar recurso para as empresas além do trivial? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos. Esse é o nosso cafezinho das 10, aqueles minutinhos que a gente tira para conversar sobre recursos humanos com os melhores profissionais da área. Hoje eu tenho o prazer de receber Alcino Terezo, executivo da área. Alcino, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Alcino, é um prazer imenso para mim ter essa oportunidade para a gente conversar sobre um tema muito importante, não só para a área de recursos humanos, mas principalmente para a alta liderança, né? A gente hoje vai falar como o RH ele consegue trazer dinheiro, economizar custos, além do trivial, além daquilo que a gente pensa que o RH ele tem que fazer, né? Antes de mais nada, Alcino, conta pra gente como é que foi o teu começo em recursos humanos. Eduardo, foi um começo muito interessante. Eu comecei a trabalhar em RH depois de perceber que meu negócio era agente. Eu fiz algumas faculdades antes, fiz a faculdade de Direito, depois eu optei por Psicologia. Quando eu saí da Psicologia, eu fiz o mestrado em Educação, porque eu sempre fui apaixonado por desenvolvimento, sempre gostei muito de gente. E não pensava em trabalhar em empresa, não pensava em trabalhar em RH. Eu fiz a formação em psicanálise, junto com o mestrado em educação. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei a interagir com gente e percebi que era muito próximo de treinamento. E uma amiga minha da faculdade me fez uma proposta para começar em RH, numa empresa que chamava Softec, que era uma implementadora de RPs na época. Eu falei, pô, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com educação, com desenvolvimento, com cognição. A minha tese de mestrado era sobre desenvolvimento de cognitivo e modificabilidade. Então, eu comecei em RH pela área de treinamento, numa empresa implementadora de RP, e assim eu segui depois PwC e as outras empresas aí. Foi o começo em RH, foi esse, e para mim foi uma bênção, que eu adoro, eu sou apaixonado por isso, e vivi no momento certo. Durante o papo a gente vai falar um pouco sobre como é que eu vi a evolução do RH. Eu acho que eu entrei numa época muito bacana e dei muita sorte. Que bom. Alcino, depois de tantos anos atuando na área, e aí até para a gente dar um pano de fundo para a nossa conversa, na tua opinião, o que é recursos humanos? E quais são as responsabilidades que a área tem? Olha, essa é uma pergunta fantástica. Não é nada simples, apesar dela ser assertiva e curta, ela é muito complexa. Para mim, RH, ele tem uma missão e uma visão. A missão de recursos humanos é ser uma ferramenta, é ser um mediador, é ser uma área que desenvolve gente, só que ela tem que ser próxima do negócio, mas ela também não pode ser romântica, então ela tem que ter uma missão de gerar produtividade, gerar desempenho, gerar satisfação. Agora, o mais intrigante, que é duro, mas eu vou te dizer, a minha visão é que ela é uma área que tem que deixar de existir um dia. Quem faz recursos humanos é o gestor. Quem gere pessoas é o gestor. RH tem que ser uma baita área que instrumentaliza o gestor, desenvolva pessoas e um dia ela simplesmente esteja lá em cima ou no board ou fazendo estratégia, mas eu fico muito preocupado com os grandes RHs, principalmente com as grandes estruturas de business partners que trazem para a organização um peso gigante, trazem para a organização um grande custo e acaba tirando do gestor a responsabilidade de gerenciar as pessoas. Você vê grandes cases de sucesso. Eu gosto muito do 3G, lá do Sonho Grande. Você viu como é que os caras recrutam? Você viu quanto que o gestor entra no recrutamento? Quanto que ele sabe as competências da organização? Desenvolvimento, você vê quanto que os gestores entram
na formação de cada funcionário o que precisa. Então, existe modelo que já deu certo. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. É uma área importante, mas não é uma área que tem que ter essa importância pesada de ser uma porra. Olha o RH, 250 caras para uma empresa de 600, de 8 mil funcionários. Então, é uma visão assim, até não muito interessante para muita gente. Outro dia eu fui num evento que falava qual é o legado do RH. Aí eu falei, beleza, então quer dizer que acabou, né? Agora a gente vai chamar do quê? Precisamos ainda de recursos humanos, mas a gente vai chamar do quê? Essa função ela deve permanecer perenemente nas organizações, mas não nesse formatinho padrão que a gente vai discutir aí ao longo do papo. Excelente, Alcino. Em linhas gerais, quais são as maneiras tradicionais que os RHs eles têm para devolver, né? Eu não sei se devolver é o termo mais correto, mas eu vou usar esse termo, né? Então, a minha terceira pergunta é: quais são as maneiras tradicionais que o RH tem para devolver para as empresas o dinheiro que é investido em pessoas? Olha, as tradicionais são aquele velho papo que a gente sempre assiste em palestras, em cursos, que é ROI de treinamento. Qual é o return on investment desses treinamentos? Isso todo gestor quer saber. Pô, estou investindo em recursos humanos, né? O CEO pergunta para você, estou investindo 5 milhões em treinamento para 2021, quanto é que você vai me trazer em produtividade? Quando é que você vai me trazer em desempenho? Isso é muito difícil. Eu nunca vi em 20 anos de RH, 25 anos de RH, eu nunca vi um modelo que entregasse um ROI preciso. Olha, você investiu no cara, o cara produziu isso. Olha, você investiu... Não estou dizendo que não seja importante. Eu estou dizendo que não é muito mensurável essas questões de retorno de investimento em treinamento. E o básico também sempre a gente vê, absenteísmo, turnover, satisfação, então, assim, retenção, isso eu acho que é o trivial e eu acho que é o que as empresas continuam fazendo. Recentemente, que é o papo mais interessante, eu acho, desse café, eu me especializei muito nisso e investiguei muito as outras formas que o RH tem para devolver dinheiro para as organizações. Mas antes eu vou fazer uma introdução de como é que eu vi recursos humanos nos últimos 20 anos. Eu acho que de 95 a 2000, 1995 até 2000, a gente viu um RH saindo da folha e começando a se formar enquanto uma área de recursos humanos. Eu acho que de 2000 a 2005 a gente começou a ver a implementação de modelo de competência, avaliação de desempenho, produtividade, Nine Box. O negócio começou a ficar interessante, começou a ficar numérico, começou a ficar bacana. Eu acho que de 2005 a 2015 a gente começou a ter uma estrutura de RH do business partner, aquele cara que estava apoiando o negócio sendo um cara de RH. Começamos a falar de RH estratégico, começamos a trazer para a mesa quociente emocional. Poxa, clima, não é só o clima, cultura, liderança. É quociente emocional. Como é que está a galera? Como é que está o clima? Como é que está o sinistro das mentes? A gente começou a se sofisticar. Só que eu acho que de 2015 para 2020, a gente começou a sair um pouco de um foco financeiro, até a sair bastante do foco financeiro, falando de apoiar change management, falando de apoiar, de ser um business partner mais parrudo, antroposofia. A gente começou a entrar e a gente começou a sair de uma coisa muito importante que remete à sua pergunta, que é gerenciar custos em recursos humanos. E aí eu vou te falar uma frase que eu pensei que resume tudo isso antes de eu falar as duas grandes formas que eu trouxe dinheiro de volta para as organizações nos últimos 10 anos. Eu acho que o HRBP, o parceiro de RH, o que quer dizer HR Business Partners? É o parceiro de RH para suportar o negócio. Eu acho que agora a gente precisa de um parceiro de negócio para suportar o RH, porque tem muita oportunidade
dentro dessa realidade. Olha só, eu vou bater um papo agora nos próximos 5 minutos que remete à folha de pagamento. Aí você vai falar, pô, Rocinão, cara, você acabou de falar que folha é um negócio que a gente estava lá 20 anos atrás. Pois é, meu amigo, tem muita oportunidade dentro de uma realidade de gerenciamento de custos em folha. Primeira, fator acidentário previdenciário e riscos ambientais trabalhistas. O que é fator acidentário previdenciário didaticamente, rapidamente? Depois, em outros cafés, a gente pode entrar na profundidade disso. Fator acidentário previdenciário é uma maneira que o sistema tem de devolver para as organizações o seu liability de saúde. Se tem uma organização que está sempre produzindo acidente de trabalho, está sempre afastando pessoas, está sempre criando uma doença do trabalho crônica, o sistema não aguenta. Então, ele tem que imputar a essa organização, através dos encargos, um negócio que chama FAP. Esse FAP vai de 0,5 a 2. Guarda esse número, 0,5 a 2. O RAT é o risco acidental, o risco do ambiente de trabalho. Esse, ele é diretamente proporcional, diretamente ligado ao risco da sua atividade. Se você está numa empresa de hunting, você tem o seu escritório, ar-condicionado, as pessoas chegaram pelo elevador, estão trabalhando, você tem um risco acidentário muito baixo, um risco de ambiente muito baixo. É 1 e, no máximo, 1 e alguma coisa. Se você está numa operação portuária, uma operação de fábrica, uma operação de automobilística, onde você tem grandes equipamentos, você tem aquela obsessão por acidente de trabalho, pela qualidade do trabalho das pessoas e periculosidade, insalubridades, você tem o RAT 3. Isso é determinado pelo CNEM, que é um órgão federal. Então, esse RAT 3 é difícil mudar, porque você realmente tem uma operação contundente, uma operação, não digo perigosa, porque essa palavra não pode existir mais em recursos humanos, pelo amor de Deus. É uma operação que exige cuidados, que exige uma obsessão por acidente, por prevenção de acidente de trabalho e coisas do tipo. Então, imagine, Eduardo, uma empresa que tem o FAP 0,5, que é o mais baixo que existe, e o RAT 3. Ela paga 1,5% da sua folha de pagamento sobre isso. Então, vamos fazer o seguinte cenário. Uma empresa de 4.000 funcionários, salário médio 2.500, uma empresa cuja folha nominal, porque se encarga em cima da folha nominal, tem uma folha de 10 milhões. Então, um cara que paga o menor FAP de 0,5 e o maior RAT de 3, paga 1,5% disso, paga R$150 mil por mês. Agora, um cara que não cuida de acidente, que não tem essa preocupação, que não cuida de ambiente de trabalho, não cuida de segurança, ele vai para um FAP 2 e o RAT dele é 3. Ele paga 6% de GIL-RAT na folha de pagamento, ele paga 600 mil por mês de encargo sobre isso. A diferença entre 150 e 600 é 450. Vezes 13, 6 milhões por ano. É quase mais uma folha. Aí você me pergunta, beleza ou se não, como é que faz para reduzir FAP? Não é o tema agora, a gente pode falar mais sobre isso, mas redução de FAP é redução de acidente de trabalho, manutenção do clima, respeito às pessoas, absenteísmo, controle e gestão sobre insalubridades. Então, é isso que eu te trago, essa discussão, esse papo que a gente estava batendo outro dia. Legal que todo mundo foi para o lado da estratégia, de ser um parceiro do negócio, de ser um cara do lado do presidente para falar sobre o xadrez de pessoas. Isso aí é fantástico e tem que continuar existindo. Só que tem grana sobre a mesa. Outra questão é o que a gente chama fator, que é o calculatorial do benefício pós-emprego. O que é o calculatorial do benefício pós-emprego? É uma provisão que as organizações têm que fazer, bate em dezembro, na hora que sai o EBITDA da organização, é uma provisão que a empresa tem que fazer sobre o seu passivo de saúde.
Uma empresa que aposentou muita gente, que tem uma população com muita idade, que tem uma população que oferece um benefício de extensão gigantescos dentro da saúde, tem que provisionar uma grana pesada sobre isso. E isso aparece no final do ano. Então, muitas vezes, está lá, pô, fechamos o EBITDA, todo mundo suou, o comercial se matou, operações se matou, a empresa o ano inteiro ralou. Chegamos na meta? Chegamos, galera. 120 milhões de EBITDA. Aí vem a controladoria e fala, mas 18 milhões nós vamos ter que tirar para o cálculo atuarial do benefício pós-emprego. Porra, o que é isso? Chama o RH? Pô, da onde que vem isso? Aquela baita confusão. Então, o RH não poderia estar na mesa durante esse ano, enquanto um parceiro do negócio, para já tentar reduzir esse cálculo atuarial ao longo do caminho, para não ter essa surpresa. Tudo isso é possível, tudo isso é missão de recursos humanos também. Como é que faz para reduzir o cálculo atuarial? É ter uma população jovem, com saúde, e repensar alguns benefícios de extensão, principalmente para os aposentados, que é um papo aí mais técnico que a gente pode ter oportunamente. Mas só 2 grandes exemplos, Eduardo, para trazer para a nossa mesa, para o nosso café, oportunidades que a gente tem que manter, atenção que a gente tem que manter, não em detrimento da estratégia, mas acompanhado da estratégia. Eu acho que a missão de RH, cuidar das pessoas, cuidar do clima, apoiar a gestão. Eu já tive até a área de gestão junto comigo, mas não deixar de entender o impacto financeiro que tem a operação, que tem que as pessoas que têm, principalmente nos grandes quadros, nas grandes fábricas, coisas do tipo. Então, basicamente, é isso aí. Esse nosso insight aí ao longo dos últimos 10 anos e que trouxe bastante grana aí para as organizações que eu tive oportunidade de colaborar, participar. E me conta uma coisa, Alcino, quando que você, que pelo que eu entendi das nossas conversas anteriores e dessa nossa conversa agora, você foi um cara que tradicionalmente começou com desenvolvimento organizacional, né? Você Exatamente. não começou no que o mercado chama de hard skill, que é folha de pagamento, benefícios, remuneração. Quando foi o momento que você falou, cara, tem uma oportunidade aqui? Qual foi o contexto? Porque não que eu esteja sendo maldoso, mas eu acho que você não acordou numa bela terça-feira e, cara, pensou, puxa, eu quero ver como é que está o RAT da minha empresa. Não foi assim, né? Como que você desenvolveu essa visão e o que você indica para as pessoas que estão vendo esse vídeo que, porventura, comecem a pensar, puxa, talvez tenha algumas oportunidades para mim aí. Cara, foi uma baita de uma experiência fantástica que na última empresa em que eu trabalhei aconteceu em função justamente disso. Foi na hora que eu sentei na mesa com o board. Foi na hora que eu consegui, ao longo do tempo, nessa última organização, era o braço direito do presidente para recursos humanos, só que o presidente era um cara fantástico. E ele passava muito tempo comigo falando de produtividade, de desempenho, pessoas certas nos lugares certos. E ao longo do caminho, essa organização ela teve uma prerrogativa mais forte em custos. Eu comecei a reportar para o CFO, que trouxe uma ótica de redução interessante sobre todas as áreas e não podia ser diferente em recursos humanos. Aí, como eu já sentava na mesa, como eu já entendia muito de todos os outros subsistemas, eu fui me especializando nisso, em gestão de benefícios. Depois tem outro papo que a gente pode bater sobre saúde, etc. E para devolver dinheiro para a organização. Então, assim, eu dei um enhancement bárbaro em relações sindicais, porque isso tem muita oportunidade. Se você for mexer em benefício, se você for trocar, você tem que levar a organização com você. Eu comecei a mexer bastante com estatística de sinistro, teoria dos mínimos quadrados, contratando consultoria.
eu tive a área de gestão junto comigo, então eu tinha os indicadores da organização, eu não tinha só os indicadores de performance das pessoas, mas eu tinha os indicadores de performance das áreas. Então, essa oportunidade que eu tive de ter RH e ter gestão, essa intersecção dessas duas grandes áreas trouxe essa possibilidade de olhar sobre custos, revisão de processos e voltar um pouco até numa coisa que eu não conhecia. Eu vou ser muito sincero, essas especificidades de custos, principalmente de folha, um cara de RH que nasce em DO não olha, não sabe, deixa para o RH, só que muitas vezes o RH deixa para a controladoria. E a controladoria é uma área que ela não está todo dia direto com o board, todo dia direto tomando decisão. Muitas vezes a controladoria é pós-mortem, ela te dá notícia em dezembro em cima do EBITDA. Então, eu acho que foi uma oportunidade fantástica que eu devo a essa empresa e que a gente pode deixar como motivação para os caras que estão em RH, que é a sua pergunta complementar. E aí, como é que faz para os RHs entenderem disso? Olha, é muito simples, é muito fácil e o entendimento. É lógico que a implementação, isso aí envolve uma certa senioridade, a gente tem que envolver áreas de suporte, controladoria, a gente tem que mexer em outros subsistemas dentro do RH que muitas vezes você não tem a competência instalada, você tem que ter um cara de cursos muito bacana em gestão de benefícios para ir apoiando, mas existe essa possibilidade, não é um negócio de outro mundo, mas eu acho que é uma responsabilidade de RH, sim, olhar e fazer gestão financeira do que está sob a sua alçada aí. Muito bom, Alcino. Eu tenho alguns comentários sobre o que você vem falando, né? Eu acho que talvez o mais importante é que essa palavra que vem se usando há um certo tempo, RH estratégico, precisa entender qual é a estratégia do negócio, né? Não é o RH para o RH, é o RH para o negócio, né? E na grande maioria das vezes, talvez em 100%, e aí trazendo a teoria da firma, que a firma veio para dar lucro, estratégia básica do negócio é ou você lucra mais ou você gasta menos. Exatamente. No final das contas, não tem outra coisa além disso, né? Exatamente. Então, quando você me traz esse teu raciocínio, que eu acho ele muito válido e muito lógico e muito pouco explorado, é que a estratégia do RH é a estratégia do negócio, e não ao contrário, né? Exatamente. Alcino, para a gente terminar, como é que você vê o RH brasileiro nos próximos 2, 3 anos? Olha, eu acho que o RH brasileiro, aquele papo que a gente está batendo, é super heterogêneo. Tem aquele povo ainda saindo da folha, indo para os subsistemas, tem os caras implementando o business partnering, tem o modelo de competência, tem o Ninebox. É bastante heterogêneo. Só que, de uma maneira geral, eu acho que o RH agora é uma área de apoio à mudança. Só que essa mudança não é simplesmente o digital. Eu acho que tem muita gente falando de digital, tem muita gente falando de plataforma, e deixando o RH mais específico ainda. Essa é uma doença que o RH não pode ter. O RH não pode ser específico. Ele tem que ser abrangente e apoiar o negócio. Então, eu acho que nos próximos anos a gente tem que usar muito a questão do analytics, só que usar corretamente. Não debruçar sobre a mesa os números, porque o CEO vai olhar e vai falar, legal, o que eu faço com isso? Aí o cara não sabe responder. Eu acho que o analytics tem que ser parrudo a ponto de ser cultural. Aí todo mundo fala sobre números, sobre indicadores. Eu acho muito interessante que gente gestão seja realmente gente e gestão, que o RH faça gestão de indicadores de performance, não só de recursos humanos, porque tem muita gente que chama, eu sou gente de gestão, sou gente de gestão. A gente é RH e gestão, a gestão de gente. Então você está duplamente errado. Quem faz gestão de gente é o gestor. Você faz gestão de recursos humanos e gestão dos indicadores que apoiam
a gestão de pessoas. Então, esse é o meu sonho, que as empresas tivessem essa ideologia. Mas eu acho que vai ser uma área de apoio às mudanças. Vai ser pode ser digital, pode, que é a grande toada. Tem muita gente fazendo coisas fantásticas em cima de digital, e o RH tem que apoiar essa mudança cultural. Em cima de analytics pode ser também, mas eu acho que tem que ser uma área que sente na mesa com o C-level e realmente traga respostas e não fique naquela situação, peraí, depois eu trouxe um dado que eu não sei interpretar. Tem que ser tem que ser uma área realmente que agregue um sentido diferente à gestão. Que na hora que o cara traga o board dele para conversar, o cara do RH esteja em sintonia, esteja harmonicamente falando dos mesmos objetivos, que é gerar valor para o acionista. E é como você falava, eu tenho uma passagem muito interessante com o presidente de uma grande operadora de saúde, em que eu trouxe para ele a seguinte realidade: olha, em 2013, você me custava 18 milhões em plano de saúde, o meu EBITDA era 630. Em 2020, você está me trazendo 20 milhões de custo em saúde e meu EBITDA é 118. Então, nós vamos ter que trabalhar de uma maneira diferente. É esse o RH que você dizia que realmente está suportando o negócio dentro da realidade do negócio. Então, nós vamos ter que reduzir custo aqui, de alguma maneira. Então, é uma mudança. É o apoiador de mudança, é o cara que traz um colorido diferente para uma cultura existente, apoiando gestão de mudança, gestão de indicadores e coisas do tipo. Isso é como eu vejo a missão de recursos humanos para os próximos 20 anos, para os próximos 5, 10 anos. E gostaria que a visão continuasse a mesma, que o gestor se empoderasse da gestão das pessoas e que o RH fosse uma área só de que oferecesse as ferramentas e apoiasse a estratégia de uma maneira menos contundente nas pessoas e mais fortemente no negócio. Excelente, Alcino. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado para quem está vendo a gente? Olha, gostaria só de agradecer, de trazer a minha satisfação em conversar com você. Sempre admirei muito uma consultoria como a sua, que faz um trabalho bacana de hunting dentro de recursos humanos, porque você está muito antenado no que está acontecendo. Eu diria para aqueles que estão começando que existe uma grande paixão que o cara tem que ter para trabalhar em RH, que é gente. Se você não gostar de gente, não adianta você estar no Analytics, você estar no Digital, porque você vai esquecer das pessoas. E conhecimento. Essa inquietude tem que fazer parte do profissional de recursos humanos. Você vê um pouquinho da minha carreira, cara, você fez psicanálise, é psicólogo, agora você está falando de EBITDA para mim, você entende tudo isso mesmo? Acho que entendo, porque curiosidade, vontade de aprender e vontade de agregar, de ser um cara que realmente está dentro da organização para fazer diferença. Eu acho que isso aí é um tip aí para os profissionais de RH que estão começando ou que estão já como analistas, indo para uma gerência, que eu deixo como sugestão aí. Excelente, Alcino. Eu quero agradecer pela tua presença, por toda essa nossa conversa, pelo teu ponto de vista. Eu acho que pela coragem que você teve de trazer opiniões que são fortes, que é o que muita gente pensa, mas poucas pessoas têm coragem de falar. Tá? Então, eu acho que, em nome de todo mundo que está nos vendo, obrigado. Obrigado você, Eduardo. E para você que está nos vendo, esse foi mais um Cafezinho das 10. Curta e compartilhe e até o próximo.